seu jesuíta, com seu colégio predominou. São Paulo, teu bandeirante, fez uma estrada, não mais parou. São Paulo, teu operário, a ferramenta fez devoção. E agora de toda parte, São Paulo inteiro faz mutirão. São Paulo de pau e pedra, São Paulo de pedra e cal, São Paulo fazendo a ponte do progresso nacional. São Paulo de pau e pedra, São Paulo. Olá, boa noite, companheiros e companheiras do PT, Partido dos Trabalhadores. Eu sou Eurico Ribeiro. O meu boa noite principalmente para todo o povo paulistano, todo o povo aqui do município de São Paulo. Venho através deste vídeo comunicar a vocês que o PT tem candidato a prefeito nesta eleição aqui no município de São Paulo. Chama Gilmar Tato. Tem vários candidatos a prefeito no município de São Paulo. Tem o atual prefeito, Bruno Covas, é candidato a prefeito em São Paulo. Tem o Márcio França, tem o Celso Russomano, que é um oportunista. Tem a deputada federal Joyce Hasselmann, né, a garota propaganda do Bolsonaro na última eleição de presidente. Tem outros candidatos aí que em outros vídeos que eu for fazer, eu vou falar o nome de cada um deles e vou fazer um comentário sobre cada um deles. Mas eu vou falar, principalmente, tem o Guilherme Boulos, do PSOL, né, que é o presidente aí do MTST, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, também é candidato a prefeito. Enfim, tem vários candidatos a prefeito no município de São Paulo. Então, não adianta muitas pessoas que querem votar no Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo, e quer votar no Márcio França, não vem depois dizer para outras pessoas que vocês veem reclamando porque esses candidatos aí estão bem nas pesquisas ou que pode vir ganhar a prefeitura de São Paulo. Vocês depois não vêm questionar essas pessoas que se perguntarem por que vocês votam nesses candidatos. Não vem dizer que, não, a gente votou neles porque não tinha opção. Que nem muita gente fala que na eleição de presidente votou no Bolsonaro porque não tinha opção. Como não tinha opção? Nós tivemos 8 candidatos a presidente do Brasil e dizer que o Bolsonaro era a única opção que tinha para se votar, me poupe, né? É muita ingenuidade de quem fala isso. Então, dia 15 de novembro, para prefeito de São Paulo, vota em Gilmar Tato, 13, candidato do PT aqui no município de São Paulo. O PT já governou São Paulo várias vezes e às vezes que governou deu certo, trabalhou muito bem pelo município de São Paulo. Vocês que são do município de São Paulo, conhecem São Paulo, devem conhecer São Paulo muito mais do que eu. Eu sou do Piauí, moro aqui em São Paulo há 17 anos, já conheço um pouco a cidade de São Paulo e vejo a diferença da administração petista e vejo a diferença da administração tucana. Então não adianta votar no Bruno Covas nessa próxima eleição, agora dia 15 de novembro, não adianta votar no Bruno Covas, porque é votar no atraso. Bruno Covas é um prefeito estátua, o prefeito estátua viva, não está fazendo nada pela cidade de São Paulo, não fez e nem vai fazer, porque a cidade de São Paulo, a maioria da cidade é composta de bairros pobres, de bairros simples, bairros de periferia, e o PSDB não está nem aí para esses bairros de periferia, o PSDB não pensa em pobre. Você sabe disso. Então o partido que pensa em você, os políticos que pensam em você, pai de família, você que mora nesses bairros de periferia, nesses bairros pobres da cidade de São Paulo,
que a maioria da população de São Paulo mora nesses bairros simples, nesses bairros pobres, quem pensa em você é o PT. Pensou até hoje e pensa, é o PT. Aqui no município de São Paulo, eu pergunto para vocês já viram o prefeito aqui de São Paulo, esse Bruno Covas, visitando esses bairros de periferia? Vocês já viram ele visitando alguma creche, alguma escola, algum posto de saúde? Vocês já viram ele visitando alguma obra aqui no município de São Paulo, nesses bairros Jardim Paulistano, Brasilândia, Pirituba, Perus, Taipas, Parada de Taipas, Jardim Damasceno, Perialto, Elisa Maria, Lausanne Paulista, Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, Freguesia do Ó e muitos outros bairros do município de São Paulo? Vocês já viram esse prefeito andando nesses bairros? Ele não anda nos bairros. Por quê? Porque ele não tem compromisso com esses bairros, ele não tem compromisso com esse povo simples, trabalhador que mora nesses bairros. Ele fica lá na casa dele, é da casa dele, às vezes quando vai lá na prefeitura, é lá no gabinete dele, só fazendo coisa errada, fazendo um monte de trapalhada, tipo, vocês viram o que ele fez aí, né? Criou um rodízio, assim que começou esse negócio do coronavírus, criou um rodízio de carro aqui em São Paulo. O rodízio não durou uma semana, na semana seguinte ele já suspendeu, resolveu alguma coisa? Não resolveu. Os feriados desse ano, ele antecipou tudinho aqui no município, antecipou tudinho aí 2 meses atrás, antecipou os feriados, colocou tudo no final de semana, dizendo que era para evitar a contaminação do vírus, do coronavírus. E aí eu pergunto para vocês, evitou alguma coisa? Resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Ou seja, é um prefeito perdido, é um prefeito que desde quando entrou não sabe o que faz, não sabe o que está fazendo. É um prefeito que está aí perdido, voando no município de São Paulo. E eu pergunto para vocês, paulistanos, vocês que moram nesses bairros de São Paulo, vocês desejam ver o Bruno Covas, um prefeito parado desse, um prefeito que está aí 2 anos no poder, vai fazer 2 anos, e a cidade está aí um caos, é lixo para todo lado, é a cidade abandonada, não tem uma obra na cidade, e ele também não vai andar nesses bairros que eu citei nome e em outros cantos do município de São Paulo, porque ele não tem obra. Então também não adianta vocês votar nele para prefeito, porque se, caso ele for eleito prefeito de São Paulo, ele vai ser um braço direito do João Dória. Em 2022, o João Dória é candidato a presidente do Brasil, é candidato a presidente da República. E se o Bruno Covas for eleito prefeito de São Paulo, o Bruno Covas vai trabalhar muito, vai pegar a máquina pública de São Paulo, vai usar para tentar eleger o João Dória presidente do Brasil. Então, nessa eleição você tem que pensar primeiro no município de São Paulo e depois começar a pensar a nível nacional. Então não adianta votar no Bruno Covas agora, que ele vai trabalhar para eleger esse lixo humano aí, que é o governador de São Paulo, João Dória, para presidente do Brasil. Você deseja isso? Então, Bruno Covas não presta para ser prefeito de São Paulo. Não vote em Bruno Covas. Outra, Márcio França. Márcio França, vocês sabem, o João Dória foi eleito governador aqui em São Paulo, ele criou o tal Bolsodória, era uma mistura de Bolsonaro com Dória, Bolsodória. Agora aqui no município de São Paulo já estão criando o Bolsofrança, ou seja, o Márcio França é candidato a prefeito, está aí em segundo lugar nas pesquisas. Só que o Márcio França quer o voto do pessoal que apoia o Bolsonaro aqui no município de São Paulo. Então o Márcio França vai receber votos dessas pessoas que ainda aqui em São Paulo apoia, acredita no Bolsonaro, esse outro lixo humano que está aí na presidência da República, né? Então esses eleitores do Bolsonaro aqui no município de São Paulo vai votar no Márcio França e já estão criando o Bolsofrança. E aí na eleição de 2022, o Márcio França, se for prefeito de São Paulo, vai trabalhar para eleger o Bolsonaro. Ou vocês acham que o Márcio França, recebendo os votos do povo do Bolsonaro aqui em São Paulo nessa eleição, em 2022, vocês acham que o Márcio França vai trabalhar para um candidato do PT?
Vocês acham que o Márcio França vai trabalhar para eleger o Fernando Haddad presidente do Brasil? Nunca, não vai. Então pense bem antes de votar no Bruno Covas e no Márcio França. Márcio França em 2022 vai trabalhar para eleger Bolsonaro, se for candidato a presidente. Ou então um Luciano Huck da vida, ou até mesmo o Dória, o João Dória, porque na eleição de governador, vocês sabem, eles brigaram muito. Só que o Márcio França é Dória e Dória é Márcio França. Brigaram na eleição de governador. Mas em 2022, se o Márcio França for prefeito de São Paulo e o João Dória é candidato a presidente, com certeza um vai lamber aí o focinho do outro aí, para poder estar tudo no mesmo barco. Então, não adianta votar em Márcio França, não adianta votar em Bruno Covas. Para prefeito de São Paulo, vamos votar em Gilmar Tato, porque o Gilmar Tato ganhando prefeito de São Paulo, o PT já começa a fortalecer para em 2022 nós eleger o nosso candidato a presidente, seja o Fernando Haddad ou o Lula. E aí já começa a ganhar força para nós voltarmos à presidência desse país em 2022. Pense bem nisso. O meu boa noite, o meu muito obrigado. Segue lá no meu Instagram, Eurico Ribeiro, no meu Facebook, Eurico Ribeiro, e no meu YouTuber também, no meu canal no YouTuber Eurico Ribeiro. Me segue lá, o meu boa noite, o meu muito obrigado. Dia 15 de novembro é Gilmar Tato na cabeça, é 13. Meu boa noite, meu muito obrigado a todos.